Na divisão dos processos, eu já observei alguns stories, assim, de jogadores, né? Tomando um choque. Sim. A banheira de gelo. Aí, coisa que eu já sei de futebol, nunca vi história disso, mas infiltrações e algumas outras coisas. Eu queria que você falasse desses 3 aí e como a dor faz parte do processo da fisioterapia. Então vamos começar pela parte do processo de trabalho. A parte do choque, normalmente é um aparelho que a gente utiliza para dor. A única função dele é tirar a dor. Mas ele dá dor, Não. dá o choque. Mas aí... Vocês estão errados. O que é que ele faz? Ele manda a informação pro cérebro, porque a informação do choque chega primeiro que a informação da dor. Entendi. Aí ele fecha a comporta, a teoria das comportas, ele fecha a comporta da dor e aí só chega a informação do choque, que é o estímulo muscular que não vai dar essa dor. Só que ele não trata. Então, vamos dizer, o Mike tá com uma dor no joelho. Faz esse aparelho, vai parar de doer. Depois vai voltar porque ele não tratou. Sim. Entendeu? Então a gente costuma fazer, por exemplo, na concentração. Então a gente tem 2 aparelhos. Então, tá com um cara que tá com dor na posterior. Tá cansado, tá? Aí deixa, dorme com ele fazendo. Vai tirar a dor, no outro dia vai acordar sem dor. Entendeu? Entendi. Normalmente demora 24 horas pra voltar essa dor. Então, é o tempo do jogo. E aí ele trata quando voltar pro clube. Entendi. E esse aparelho é utilizado para lesões musculares ou todas o tipo? Tudo que for dor. Seja dor de coluna, dor de torcer o tornozelo, o que for. E esse mesmo aparelho ele tem a função de recrutar musculatura. Ou seja, o cara tá muito fraco. Então ele estimula a musculatura dele. Só que aí, para estimular a musculatura, dói um pouco. Mas eu sempre, quando eu era professor, sou professor, mas quando eu tava dando aula, eu sempre falava o seguinte: lembrem, a dor não é na gente. Então pode fazer, a dor no atleta. Então pode fazer à vontade. Eu achava que esse negócio do choque era assim: dá um choque, tá doendo, o cara tá choque, até ele dizer que não tá doendo. Até ele negar, né? É o Frankenstein, mas vai transformar o jogador em Frankenstein. Não, o negócio aqui só fazer Não, agora, assim, uma dúvida de leigo. Eu sempre tomo um relaxante muscular. Oi. Quando eu tô com as dorzinhas nas costas, enfim, obesidade já viu. É devassa, Mike, relaxante. Não, nem sempre, nem sempre. Agora eu diminui bastante. E por que não relaxante, um Mioflex, um Dorflex, aquele relaxante muscular pra dar uma segurada nessa dor? É porque porque o relaxante, o que acontece? A musculatura tá contraída. Aí você toma um relaxante, a musculatura relaxa. Mas nem toda dor é causada pela contratura. Já o estiramento, que é a musculatura alonga demais. Então, se eu relaxar o que tá muito alongado, não vou ajudar em nada. Entendeu? E às vezes você vai relaxar o corpo todo, né? E só precisa Isso. relaxar naquele lugar. Dá um sono, não dá um sono gostoso o relaxante? É bom demais. Dá um... Pronto. Tendo esclarecido o choque, só pra você que tá assistindo a gente aqui no vídeo, no áudio também, escutando, não vá botar o dedo na tomada, pelo amor de Deus. Não vai passar a sua dor. No máximo que vai acontecer aí é uma descarga que vai passar pelo coração. Depois você vai parar no SAMU aí, pode até bater as botas. Então, atenção com o choque, por favor. Sempre acompanhado de um profissional. Banheira de gelo. Não, a banheira de gelo é muito interessante. Por quê? O nosso corpo, quando faz uma atividade, ele produz muitas substâncias que são toxinas. Então, o meu corpo, o que é que ele faz? Ele vai acumular aquela toxina. Por exemplo, a gente, como foi pra academia e tá cheio de dor muscular no outro dia. Aquilo são as toxinas. Então, meu corpo, ele tem que tirar. Mas qual é a melhor maneira de tirar aquelas toxinas? Tem 2 formas. A primeira forma é imediatamente após a atividade fazer a banheira de gelo. Que meu corpo vai contrair e essa contração vai estimular essa retirada. E no outro dia, o que se faz pós-jogo, por exemplo, jogou hoje, amanhã, o ideal é dar um trote. É o que a gente chama de descanso ativo. Que esse descanso ativo é que vai fazer com que o sangue circule e tire aquelas toxinas dali. Então a banheira de gelo é excelente para no outro dia o cara acordar com 80% menos dor. E o cara faz isso sempre depois do treino. Depois do treino. E depois do jogo também, ou não? Na verdade, sempre depois da semana de treino. Então, por exemplo, a gente treina até sábado, jogo domingo. Então, normalmente faz na sexta. Porque no sábado o treino é mais leve. E aí, alguns casos, como na Série B, a gente jogava sábado e depois jogava terça. Então, no sábado mesmo, já fazia a banheira para no domingo já poder treinar alguma coisa, algum dos fundamentos do futebol para eles. E dói muito. Rapaz, Vamos testar. Eu tenho coragem. Não passa, normalmente não passa de 1 minuto, não. Entendi. Não é muito tempo não, né? Não. Tá. Pra mim que que é tô pior. fora, não, né? O que é pior.
Porque quando você tá acostumando, já sai aquele... Não, porque eu pensei que o cara entrava e ficava lá, Aí era bom, né? virando picolé. Nada. Não, pronto. Banheira de gelo e agora infiltração. Infiltração. Infiltração é um negócio muito comum no futebol. Só quem faz é o médico. Aham. Só quem dá essa injeção, prescreve remédio é só o médico. Mas infiltração é muito comum. Por exemplo, a gente tem jogadores que são viciados em injeção. Sim. Não tem nada. Mas antes do jogo toma injeção. E aí, pra quê? Não, costume. Aham. Nada, não tem nada. Se botar água e dar injeção, vai ter o mesmo efeito. Então... Mas local, né? No local não. Não. Normalmente no glúteo, que pega todo o membro inferior. Entendi. E aí... Mas assim, toma por tomar. Alguns não. Tem alguns casos, esse ano a gente teve casos de jogador que teve que tomar a infiltração a injeção na hora do jogo. Aham. Porque tem a diferença. A infiltração local, que é corticóide, que é um anti-inflamatório muito forte. Sim. E... que toma, mas que a longo prazo, o que é que acontece? Ela maqueia a dor. Uhum. Então, vamos dizer que você está com o seu músculo quase rompido. Você toma, você joga sem dor nenhuma, mas a chance de você abrir aquela musculatura, aquele tendão, o que for, é muito maior, porque você está pensando que tá bom. Entendi. Entendeu? Então não é uma prática comum. Não, é comum, mas não era para ser. Não é deliberada, né? Não é pra É. ser qualquer hora. Sim. Tem um outro negócio, eu até lembrei agora. Punção também faz, né? Punção. Punção é tirar, né? Isso. Tirar normalmente quando o joelho tá em... A gente vê muito no joelho, né? Por exemplo, o William quando rompeu o ligamento, o Oliveira quando rompeu o ligamento, os joelhos dele ficaram muito grandes. Aham. Então, para poder operar, tem que tirar aquele edema. Não opera com o joelho muito inchado. Então, Sim. Francis ia lá e tirava aquele sangue que ficava acumulado, e quando o sangue ficava acumulado, aí diminuía e aí ele podia jogar. Dói pra caramba também esse, né? Eu nunca senti nada. Mas aí é o médico que faz também. É o médico que faz. Entendi. Mas é sob a sua supervisão, o jogador passa pra você ou é um procedimento que já passa por outras mãos? Normalmente eles, como o convívio dele diário é com a gente, então a gente já passa, doutor, o William tá precisando de fazer uma punção. Uhum. Ou então, doutor, dá uma olhada nesse joelho de William, que tá muito inchado. E aí ele vai lá e tal. A gente tem uma relação muito boa com o Francis, então ele já vai direto olhar. Entendi. Mike, não sei se você já passou por algum processo de fisioterapia alguma vez, já ou não? Não. Não, eu já tive a oportunidade, né? Tive uma lesão no ligamento, síndrome do corredor, tá aqui no joelho esquerdo, que depois passou pro direito. Isso eu nunca Comecei a terei. caminhar errado, comecei a sentir do outro lado, fiz 10 sessões de fisioterapia, voltei a jogar como se nada tivesse acontecido. Então, não é magia não, viu? Mas funciona esse negócio aí. Você falou outra coisa. O que foi outra coisa? Não, é como as dores estavam associadas ao processo. Beleza. E como os jogadores lidam com isso também. A gente tem uma frase que a gente... Estudos e... Não existe atleta sem dor. Uhum. Na verdade, o esporte... De alto nível, principalmente. Não, o esporte ele não é saudável. Não é uma coisa saudável. A atividade física mas o esporte não. Uhum. Entendeu? Então, um jogador de futebol não é um cara que é um cara saudável. Ele vai ter dor. Toda hora ele vai ter dor. Pode passar uma semana sem dor, mas é normal da rotina dele viver com a dor. E tem jogadores que não suportam, não aceitam. Mas tem jogadores que são acostumados. Uhum. E aí, os que não aceitam, que não suportam, aí a gente precisa dar um suporte maior para poder entender. Por exemplo, esse ano a gente teve um menino da base que machucou. Uhum. O Felipe chegou e disse, eu vou querer esse atacante. Vi um treino, eu vou querer esse menino. E aí o menino, no mesmo treino, se machucou. Sim. E aí, quando ele foi voltando a treinar, fez a fisioterapia, a gente tava voltando, e ele dizia, tá doendo. Fez exame e não deu nada. Então, um cara que nunca se machucou, porque ele nunca tinha se machucado na vida, ele não sabe qual é a dor do corpo, a dor de se adaptar novamente. Sim. Porque nenhum atleta ele volta 100% zerado de dor. Ele vai voltar com resquício de dor, mas é a dor adaptativa, é uma dor muscular, é uma dor que o corpo vai se adaptando. Mas não é... Então, todo atleta tem dor. Se não tiver dor, é porque não tá dando o seu 100%. Uhum. Podcast Bancada Azulina.